Você já se perguntou, por que o ser humano tem essa tendência quase autodestrutiva de repetir o que o machuca? Por que sentimos vontade justamente daquilo que nos destrói, como se houvesse dentro de nós uma força invisível que nos empurra para o abismo que tentamos evitar? O silêncio muitas vezes traz a resposta, mas é justamente por isso que ele incomoda tanto. O silêncio não mente, ele revela, e quando tudo se cala à nossa volta, quando a noite cai, a casa está quieta e só restam você e os seus pensamentos. É nesse instante que o eco da alma começa a falar. Nietzsche dizia que o homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem. E talvez o vício seja justamente esse ponto de tensão, essa corda bamba em que tentamos nos equilibrar entre o impulso e o propósito, entre o instinto e a consciência. Carl Jung não via o vício como uma fraqueza moral. Para ele, o vício era uma mensagem do inconsciente, um recado da parte mais profunda da alma, aquela que foi sufocada, ignorada, esquecida. O vício é o grito daquilo que você enterrou lá atrás. E talvez seja por isso que você está aqui agora, ouvindo essas palavras enquanto o mundo dorme, enquanto ninguém vê a luta silenciosa que se trava dentro de você. O vício não chega com barulho, não entra pela porta gritando. Ele se aproxima com delicadeza, com promessas suaves, com a aparência de um amigo que quer te aliviar. Vem disfarçado de prazer, de alívio, de recompensa. Surge no cigarro que você acende sem perceber, no dedo que rola a tela do celular em busca de algo que nem sabe o que é, no copo que você enche para anestesiar a ausência, na comida que serve de companhia quando o peito está vazio. Mas o que quase ninguém percebe é que todo impulso tem uma origem. Por trás do desejo há sempre uma dor, e essa dor não quer ser evitada. Ela quer ser ouvida, ela quer ser compreendida. Nós aprendemos a fugir dela desde cedo, a esconder o que sentimos, a sufocar o que dói, a sorrir quando estamos despedaçados por dentro. Mas o inconsciente é paciente, ele espera, e quando não é ouvido, ele fala por outros meios. Fala através dos vícios, das compulsões, das repetições. Jung dizia que tudo o que é reprimido retorna, e quando retorna, vem mascarado. Vem em forma de comportamento, de dependência, de algo que parece prazer, mas é apenas uma tentativa desesperada de evitar a dor. Por isso, o vício é traiçoeiro, porque ele não se apresenta como inimigo, mas como refúgio. Ele não diz, eu vou te destruir. Ele sussurra, eu vou te aliviar. E você acredita, porque naquele instante o alívio é real. A ansiedade diminui, o vazio se preenche por alguns segundos. A dor parece distante, mas o preço vem logo depois. A culpa, a exaustão, o peso de recomeçar. E é nesse ciclo que tantos homens e mulheres se perdem. Querem parar, mas não conseguem. Se culpam, se punem, e quanto mais tentam resistir pela força, mais o vício os prende. Porque quanto mais você luta contra algo sem compreendê-lo, mais ele se fortalece. Por isso Jung não falava em lutar contra a sombra, mas em integrá-la. O vício, nesse sentido, é um espelho. Ele mostra não apenas o que você faz, mas o que está tentando esconder de si mesmo. Não é sobre o cigarro, não é sobre o álcool, nem sobre a tela do celular. É sobre a ausência, sobre a solidão, sobre a dor que você nunca teve coragem de encarar de frente. Este vídeo, esta jornada, não é sobre controle ou força de vontade. É sobre escuta. É sobre autoconhecimento, é sobre parar, de fugir daquilo que Jung chamava de a sombra, a parte esquecida da sua alma que tenta te alcançar. Então, se você chegou até aqui, deixe essas palavras te atravessarem sem pressa,
Porque talvez pela primeira vez você não esteja apenas ouvindo mais um vídeo, você esteja ouvindo a si mesmo. E se você tiver coragem de ficar até o fim, vai entender que o vício nunca foi o inimigo. Ele era apenas o mensageiro. E quando a mensagem é compreendida, o vício perde o poder. Se você ainda está aqui, significa que algo dentro de você já começou a despertar. Poucos escutam de verdade. A maioria foge, muda o vídeo, busca distração. Mas quem permanece, quem sente o chamado e não desvia o olhar, esse já deu o primeiro passo. Porque escutar a própria dor é um ato de coragem. O vício não aparece com correntes, nem com ameaças. Ele chega sorrindo, traz promessas doces, quase inocentes. Sussurra: você já aguentou demais por hoje. Só um pouco de alívio, só um instante de paz. E como quem pega um cobertor em uma noite fria, você aceita. Acende o cigarro, abre o aplicativo, enche o copo, come o que não precisa. E por alguns segundos, tudo parece mais leve. Mas o preço vem disfarçado. Por trás desse alívio, há um abismo silencioso. E quanto mais você cede, mais distante de si mesmo você fica. Para Jung, o vício é um símbolo, um código que o inconsciente usa para se comunicar com a consciência. Ele não é o inimigo, é a linguagem da alma tentando ser compreendida. A dependência é a tradução torta de um pedido de socorro. Pensa comigo, se você estivesse completo, em paz, se não houvesse lacunas internas, o que haveria para anestesiar? O vício não nasce do nada. Ele é a resposta de um corpo e de uma mente tentando sobreviver. É o reflexo de um vazio que você ainda não sabe nomear. E o mais assustador não é o desejo em si. É o silêncio que vem antes dele. Aquele instante de desconforto, aquela inquietação invisível, o peso que aparece sem motivo. É ali que o ciclo começa. E é justamente o ponto que quase ninguém consegue encarar. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Mas Jung foi mais fundo. Ele dizia que não basta controlar o próprio comportamento. É preciso entender o que nos controla por dentro. Sem isso, o controle é só mais uma forma de repressão. O problema é que vivemos em uma cultura que não entende o vício. A sociedade olha e diz: é fraqueza. É falta de disciplina. É moral. Mas o que é moral para quem está em guerra com a própria mente? Como você pode vencer um inimigo que usa o seu rosto como disfarce? Pense no vício como uma máscara. Por fora, parece o que você consome: cigarro, bebida, comida, sexo, celular. Mas por dentro, o que consome é você. O vício se alimenta das lacunas não curadas, dos traumas não olhados, das carências não resolvidas. Ele é o eco das feridas que você tentou esconder embaixo de camadas de prazer. E quanto mais você tenta fugir, mais ele cresce. Quanto mais força você usa para resistir, mais ele se alimenta da própria resistência. Porque, como dizia Jung, aquilo a que você resiste, persiste. A mente humana é um palco, e o vício repete sua peça todos os dias, sempre no mesmo horário, no mesmo cenário, com o mesmo roteiro. Ele cria um ritual. Você sabe a hora, o cheiro, o gesto, a sensação. E nesse teatro, o papel principal não é o prazer, é o esquecimento. Por alguns minutos, você deixa de ser quem é, de sentir o que sente, de carregar o peso do que não sabe resolver. Mas esse esquecimento cobra caro. Ele dá alívio e depois tira o ar. Dá prazer e depois traz culpa. Dá controle e depois mostra a prisão. E assim, o homem moderno se sente derrotado. Acredita que é fraco, que não tem força de vontade, que não tem disciplina suficiente. Mas o problema nunca foi a força. O problema é a dor. E dor não se vence com força bruta. Ela se atravessa com presença. Antes de tentar parar, é preciso entender. Antes de resistir, é preciso escutar.
Porque quando você começa a ouvir o que o vício está tentando dizer, ele perde o poder. O inimigo deixa de ser o vício e se revela como mensageiro. Existe algo sagrado nessa dor sem nome, algo ancestral, algo que conecta você com as gerações que também fugiram de si mesmas. A humanidade inteira tenta anestesiar o que não entende. Uns com álcool, outros com dinheiro, outros com distrações digitais. Mas, no fundo, todos buscam o mesmo: um instante de paz dentro do caos interno. O vício é, portanto, uma busca, equilíbrio, só que distorcida, desajustada, desesperada. Ele é o reflexo daquilo que você precisa curar. Pode ser a criança que cresceu sem afeto, o adolescente que aprendeu a esconder o que sentia, ou o adulto que se perdeu tentando ser aceito. Jung chamava essa parte de a sombra. Tudo o que você reprimiu, tudo o que foi julgado, rejeitado, negado. E é essa sombra que grita quando a noite cai, quando a tela do celular ilumina a solidão, quando o cigarro aquece a falta de abraço, ou quando o copo tenta substituir um amor que não veio. O vício, no fundo, é coerente, ele tem lógica, ele é o corpo e a alma tentando se equilibrar do jeito que conseguem. Mas compreender isso é o primeiro passo para se libertar, porque enquanto você achar que o vício é o inimigo, você vai continuar lutando contra si mesmo, mas no instante em que você entender que ele é um mensageiro, tudo muda. Você deixa de reagir e começa a escutar. E no silêncio dessa escuta, a transformação começa. A maioria das pessoas passa a vida tentando consertar os sintomas, mas ignora a causa. Toma o remédio, muda o hábito, promete que dessa vez vai ser diferente. Mas logo, o ciclo recomeça. E o motivo é simples. Você não cura o que não compreende. E o vício, por mais destrutivo que pareça, é uma linguagem. Uma forma que a alma encontrou para dizer: tem algo errado aqui dentro. Carl Jung dizia que o vício é o grito de uma parte esquecida da psique. Uma parte que, por medo, vergonha ou dor, você enterrou há muito tempo. Mas o que é enterrado não desaparece, apenas cria raízes no escuro. E com o tempo, essas raízes começam a romper o chão da consciência. Você sente isso como ansiedade, tédio, culpa, solidão. Mas é a alma tentando respirar. Quando você busca o prazer, na verdade está buscando o oposto dele, alívio. E o alívio é o substituto barato da cura. Porque cura dói, exige olhar. Alívio apenas adormece. E é por isso que depois de cada prazer vem o vazio. O prazer é o disfarce da dor ou vida. Não, o homem moderno aprendeu a confundir anestesia com liberdade. Ele acredita que ser livre é poder fazer o que quiser. Mas a verdadeira liberdade não é fazer o que você quer. É ter o poder de não precisar fazer. É escolher conscientemente em vez de reagir mecanicamente. É dominar o impulso em vez de ser arrastado por ele. Mas há um paradoxo aqui. Quanto mais você tenta reprimir o desejo, mais ele te domina. Quanto mais você o julga, mais ele se fortalece na sombra. Porque tudo o que é negado encontra um jeito de voltar. E ele sempre volta disfarçado. Pense em quantas vezes você jurou parar, jurou mudar, e por alguns dias até conseguiu. Mas bastou uma brecha, uma emoção mal resolvida, um gatilho pequeno e tudo recomeçou. Isso não é fraqueza, é o inconsciente pedindo atenção. Ele não quer punição, quer escuta. Jung chamava isso de o processo de individuação, a jornada de integrar o que foi dividido dentro de nós. O homem inteiro não é aquele que se livra da sombra, mas o que aprende a dialogar com ela. Porque a sombra não é inimiga. Ela é o guardiã das partes que você rejeitou. Por trás dos seus vícios vivem dons esquecidos, forças adormecidas, emoções genuínas que você não soube expressar. Cada impulso
é um mapa. E o destino final é você mesmo. Mas isso exige coragem, porque encarar a sombra é encarar tudo aquilo que você tentou esconder. É olhar para as partes que mentem, manipulam, se sabotam, e ainda assim ter compaixão. Não é sobre se culpar, é sobre compreender o que te formou, o que te fez buscar prazer em vez de paz, o que te ensinou a fugir do silêncio, o que te convenceu de que sentir é perigoso. Quando você começa a olhar para dentro, o vício muda de forma. Ele deixa de ser um inimigo e vira um mestre, porque ele te mostra exatamente onde você ainda está ferido. E cada vez que você resiste a olhar, ele volta. Até que um dia, você decide parar de lutar e começa a ouvir. Nesse momento, algo começa a se abrir dentro de você. É sutil, um lampejo de lucidez no meio da névoa. Você percebe que o prazer não era o que você queria, era apenas a forma mais rápida de escapar da dor. Mas a dor, quando é aceita, deixa de ser tortura e se transforma em portal. Sim, um portal. Porque toda dor traz uma mensagem, e toda mensagem carrega um aprendizado. O vício é a forma mais brutal e ao mesmo tempo mais honesta de o inconsciente te chamar de volta para casa. Ele te mostra onde você perdeu o eixo, onde se desconectou do propósito, onde começou a se abandonar. E talvez por isso você esteja aqui. Não por acaso, mas porque algo em você já sabe que está pronto. Pronto para parar de fugir. Pronto para olhar o que precisa ser olhado. Pronto para transformar o que te aprisiona em sabedoria. Esse é o ponto de virada. O instante em que o homem deixa de buscar prazer e começa a buscar sentido. Quando ele percebe que a luta não é contra o vício, mas contra a própria inconsciência. O vício é o espelho daquilo que você ainda não compreendeu. E enquanto você não olhar no reflexo, ele vai continuar chamando. Mas quando você olha de frente, quando reconhece o padrão, a dor, o vazio, ele se dissolve. Não de uma vez, mas pouco a pouco, na medida em que a consciência cresce. Porque o vício não suporta a luz. Ele vive do escuro. E toda vez que você traz atenção para ele, traz um pouco de luz também. E luz é o que cura. Sabe aquela sensação de nunca ser suficiente? Aquele cansaço profundo que te acompanha desde que você se lembra de si mesmo? Talvez seja um trauma engasgado, uma perda nunca vivida, uma solidão tão antiga que se tornou parte do cenário. Quando a vontade vier de fumar, beber, deslizar a tela, comer compulsivamente, não apenas ceda ou resista automaticamente. Pare, pergunte a si mesmo, de onde vem essa fome? Que vazio estou tentando preencher agora? Que parte de mim está pedindo atenção? Essas perguntas são pequenas chaves, porque, na maioria das vezes, o vício nunca foi sobre prazer. Ele é sobre sobrevivência, sobre tentar manter alguma parte de você viva, mesmo quando o mundo parece exigir que se desligue de si mesmo. Existe uma beleza estranha e profunda naquilo que Jung chamava de sombra. A sombra não existe para destruir você. Ela é uma parte sua que ficou esquecida, rejeitada ou ferida. Ela grita através do vício, das compulsões, da ansiedade, das pequenas fugas do cotidiano. Jung dizia: você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E é exatamente isso que o vício faz. Força você a olhar para a escuridão, mesmo que de forma abrupta, urgente, nada delicada. Quanto mais você tenta fugir da sombra, mais ela insiste. Ela manda sinais cada vez mais fortes, mais intensos, mais desesperados. E no fundo, você percebe algo desconfortavelmente verdadeiro. A sua compulsão não é contra você. Ela é por você. É a sua alma gritando: olhe para mim, eu existo, preciso ser ouvida. Por isso, tantas tentativas de parar falharam. Porque tratamos o vício como inimigo,
como algo a ser destruído, quando na realidade ele é apenas uma parte sua que está ferida, perdida, pedindo cuidado. Cada impulso, cada desejo que parece irracional é apenas a linguagem distorcida da sua própria necessidade de sentir, de ser visto, de se acalmar. Se formos honestos, todo vício é, de certa forma, um grito de amor. Sim, amor. Amor próprio mal direcionado, amor por atenção, amor por alívio, amor por estar presente em si mesmo. O vício é um abraço atrasado que você nunca recebeu, um consolo que você buscou fora de você, porque não sabia como se confortar internamente. E quando você começa a escutar com compaixão, algo muda. Você cria espaço dentro de si, um pequeno intervalo entre o impulso e a ação, um momento de observação. Nesse espaço, algo novo pode nascer: consciência, presença, escolha. Não é mais sobre lutar ou resistir. Não é mais sobre força de vontade. É sobre integrar, acolher, reconhecer. Quando você olha para a sombra com coragem, ela deixa de ser ameaça e se torna mestre. Ela mostra onde ainda existem feridas, onde o coração ainda sente medo, dor ou carência. Ela revela padrões invisíveis que te empurram para hábitos autodestrutivos. E pouco a pouco, ao invés de reagir automaticamente, você começa a responder conscientemente. A sombra não é um obstáculo, é um mapa. E cada impulso que antes parecia te derrubar, agora pode ser um sinal do que precisa de atenção, do que precisa de cuidado. Quando você aprende a escutar, a acolher, a olhar, o vício perde poder sobre você. Ele ainda existe, mas não domina. Ele se torna um guia silencioso para onde sua atenção precisa ir. É nesse momento que a transformação começa. Quando você para de fugir, para de culpar-se e começa a dialogar com sua própria mente, corpo e alma. Quando a dor não é negada, quando a compulsão não é reprimida, mas observada e compreendida, a luz começa a penetrar na escuridão. E essa luz não é imediata, não vem de fora, não vem de conselhos ou soluções rápidas. Vem de dentro, da coragem de olhar para si mesmo sem máscaras, sem disfarces, sem atalhos. É nesse espaço que você se reconecta com a sua essência, com a sua força, com o seu verdadeiro desejo, aquele que não busca alívio rápido, mas plenitude duradoura. E é exatamente nesse ponto que a mudança deixa de ser promessa e se torna realidade. Porque a sombra aceita ser vista, o vício deixa de ser mestre e se torna mensageiro. E você, finalmente, se reconcilia com a sua própria humanidade. O vício não é apenas um inimigo a ser derrotado. Ele não surge para destruir, mas para informar, para mostrar o que foi perdido, esquecido ou negligenciado. Ele tenta devolver algo que você, em algum momento da vida, deixou escapar. A conexão mais pura e verdadeira com você mesmo. Ele nunca chega com sirenes ou gritos. Não entra pela porta da frente anunciando sua presença. Ele chega devagar, silencioso, quase como um velho conhecido que você gostaria de esquecer, mas que sabe exatamente como entrar sem ser convidado. Ele observa, ele espera. E no instante em que você está mais exausto, vulnerável, quando seu corpo e sua mente pedem descanso, ele sussurra: "Tá tudo bem, só mais uma vez." E você cede. Não porque seja fraco, não porque falte força de vontade. Você cede por exaustão, porque o mundo exige demais, porque você nunca aprendeu a lidar com a dor silenciosa que carrega dentro de si. Jung via o vício de forma simbólica. Repetir um comportamento compulsivo. Fumar, beber, deslizar a tela, comer sem consciência. Não é apenas hábito. É uma tentativa inconsciente de restaurar uma ordem emocional perdida. É como um ritual antigo, quase sagrado, que ao invés de conectar você ao divino ou ao seu centro interno, oferece um alívio rápido, momentâneo, seguido de vazio.
Pense em quantas vezes você já repetiu o mesmo roteiro. O estresse aumenta, a solidão aperta, o silêncio se aproxima, e você busca o mesmo alívio, o mesmo gesto, o mesmo caminho. É quase litúrgico, como acender velas em uma capela dedicada ao esquecimento. O vício, nesse sentido, é um ritual que se repete, um ciclo quase sagrado que revela a intensidade daquilo que você ainda não integrou. O que a maioria não entende é que esse ritual carrega sabedoria escondida. Por trás de cada impulso, de cada gesto compulsivo, existe um código emocional esperando para ser decifrado. E a maioria das pessoas tenta eliminar o comportamento sem perceber que ele é, na verdade, uma mensagem da alma. É como destruir o alarme porque o som incomoda, sem perceber que ele estava avisando que havia um incêndio na sua própria essência. Jung propõe um convite radical. Não fuja do ritual, não o ataque com força bruta. Ao contrário, observe-o com consciência. Entre nesse ciclo com atenção plena. Veja cada gesto, cada impulso, como se fosse uma peça de teatro acontecendo dentro de você. Perceba o roteiro, os padrões, as repetições. Reconheça a dor escondida por trás do ato, o vazio que ele tenta preencher, o medo que ele tenta acalmar. É nesse espaço entre o impulso e a ação que surge a verdadeira transformação. Enquanto você observa sem reagir automaticamente, começa a criar uma distância entre você e o desejo. E nessa distância, você encontra poder. Não é força de vontade, não é disciplina imposta de fora. É a consciência surgindo como um músculo interno. É a capacidade de escolher, mesmo quando o corpo grita por alívio imediato. Quando você começa a escutar o que o vício quer te dizer, percebe algo surpreendente. Ele não está aqui para te destruir, mas para te ensinar sobre suas lacunas internas. Ele aponta para a solidão, para os traumas não resolvidos, para os abraços que nunca recebeu, para as partes de você que ficaram escondidas, rejeitadas ou ignoradas. Cada gesto compulsivo é um mapa. Cada impulso repetido é um sinal daquilo que precisa de atenção, cuidado e integração. O vício é também uma oportunidade para despertar a consciência, porque no instante em que você consegue observar o ciclo sem reagir cegamente, você começa a se reconectar com o seu próprio poder. Você começa a perceber que o prazer instantâneo nunca foi o objetivo real. O que ele tentava, de forma distorcida, era trazer você de volta para si mesmo. E aqui está o ponto crucial. Não se trata de eliminar o vício de forma violenta, mas de reconhecê-lo como mensageiro. Cada desejo, cada impulso, cada repetição carrega a oportunidade de olhar para dentro, compreender suas emoções e aprender a responder de forma diferente. Ao começar a decodificar a mensagem do vício, você se reconecta com o que é essencial, com aquilo que realmente importa. E é exatamente nesse momento que o ciclo deixa de ser prisão e se torna porta de saída. Aquele que antes era escravo da compulsão, agora se torna observador, agora se torna mestre da própria mente. E a liberdade que parecia distante surge justamente no reconhecimento da sombra, na escuta do impulso e na coragem de permanecer consciente. O vício deixa de ser inimigo, ele se torna guia. E a cada passo consciente dentro do ritual, você transforma sofrimento em aprendizado, compulsão em autoconhecimento, impulso em poder interior. É assim que começa a verdadeira reconstrução de quem você é. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando você começa a olhar de perto para os padrões do seu vício, algo curioso acontece. Você descobre que a liberdade não está em apagar o ritual, mas em reinventá-lo. Não é sobre eliminar o gesto compulsivo, mas sobre transformar a relação que você tem com ele. Se toda noite você sente a necessidade de buscar algo para se anestesiar,
Seja um cigarro, o celular, comida ou álcool, talvez seja o momento de se perguntar com brutal honestidade: o que está doendo agora? Que parte de mim se sente tão só que precisa disso? O que estou tentando não sentir? Essa reflexão é o primeiro passo para perceber que ninguém se vicia em prazer. O que realmente nos prende é a fuga da dor, a tentativa de ignorar a parte de nós mesmos que sofre ou que está desconectada. E é exatamente aqui que começa o despertar. Quando você entende que o vício não é só uma fuga, mas também um mapa das partes suas que foram silenciadas, ignoradas ou esquecidas. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho para se tornar inteiro. É uma jornada que exige coragem, paciência e presença. E esse caminho passa pela sombra, não como inimiga, mas como guia, como mensageira de verdades que você ainda não integrou. Cada impulso que surge, cada desejo compulsivo é um sinal. Se você aprender a ouvir, começa a transmutar o impulso em um portal, uma oportunidade de crescimento interno. Imagine isso. A vontade de fumar surge. Em vez de reagir automaticamente, você respira fundo e diz para si mesmo: eu vejo você. Eu ouço sua mensagem, mas hoje vou agir diferente. O celular chama você antes de dormir. Em vez de ceder ao impulso, você o desliga e escreve uma frase simples, mas poderosa: o que eu perdi hoje? Pequenos gestos assim, repetidos com atenção plena, começam a desmontar o velho ritual e a criar um novo. Um ritual que não fragmenta, que não anula, mas que integra. Cada vez que você age diferente, mesmo que por poucos segundos, prova a si mesmo que não está mais preso, que não é refém do impulso, que existe um espaço entre o desejo e a ação. Não se trata de matar o desejo, de se tornar alguém sem vontades, mas de escolher conscientemente como responder a ele. É nesse espaço de consciência que o vício deixa de ser um problema e se torna uma chave. Uma chave que abre portas para uma versão mais inteira, mais presente e mais autêntica de você mesmo. Chega um momento em que o desejo deixa de ser inimigo e se torna espelho. Um instante de clareza em que aquilo que antes te derrubava agora revela onde está sua força, onde está sua capacidade de presença, de decisão, de criação. Você percebe que o impulso não é seu mestre. É um mensageiro, uma oportunidade de integrar aquilo que estava fragmentado. Jung não acreditava em repressão como saída. Ele falava em transmutação, um conceito antigo que significa transformar a energia bruta, desejo, impulso, emoção, em força criativa, em ação consciente, em crescimento. Cada gesto consciente que você realiza é uma pequena alquimia interna, um movimento em direção à liberdade real, não apenas à abstinência. E aqui está a verdade mais profunda. A transformação não é imediata, não é linear, não é confortável. Nos primeiros dias, sentirá a abstinência da distração, desejo de voltar ao velho hábito, ansiedade, tédio, irritação. Isso é sinal de que o cérebro está desprogramando padrões antigos, de que sua atenção está aprendendo a se reconectar com o que realmente importa. É desconforto, mas é também o som da sua alma despertando. A cada escolha consciente, você vai sentindo mudanças sutis, mas poderosas. Você escuta melhor, percebe mais, reage menos, cria mais, sente mais. O espaço entre o impulso e a ação se amplia. Nesse espaço surge a liberdade. A liberdade de escolher, de responder, de não ser arrastado por padrões automáticos que já não servem a quem você quer se tornar. O vício, que antes parecia um carrasco, se torna um professor silencioso. Ele mostra onde estão suas feridas, onde você está desconectado e onde a integração ainda é necessária. E quando você aprende a ouvir,
a agir com presença, a transmutar impulso em escolha consciente. O que parecia prisão se transforma em portal de autoconhecimento. No fim, o que parecia uma luta sem saída se revela uma oportunidade de renascimento interior. Cada impulso observado com atenção, cada ritual transformado em gesto consciente, cada escolha feita com presença é um tijolo na construção do seu próprio poder interno. E é assim que a liberdade começa, não como ausência de desejo, mas como consciência que guia o desejo, como o jardineiro que cultiva o próprio jardim interno, cuidando do que é essencial e permitindo florescer o que antes estava sufocado. O ser humano sempre buscou transformar o que é bruto em ouro, o que é escuro em luz, o que dói em sabedoria. Os antigos alquimistas sabiam que todo metal impuro pode se tornar ouro, mas apenas se passar pelo fogo certo. Jung trouxe essa ideia para a alma. Toda dor, todo impulso, toda compulsão podem se transformar em sabedoria, desde que você tenha coragem e consciência para atravessá-los. É assim que nasce a verdadeira alquimia do desejo. Você já percebeu como o desejo chega carregado de energia? Ele não é silencioso. Ele vibra no peito, esquenta a garganta, acelera os pensamentos. E o que a maioria das pessoas faz? Foge. Tenta lutar contra. Se culpa. Mas o segredo não está em escapar nem em resistir. O segredo está em permanecer. O vício quer te fazer acreditar que só existem dois caminhos: ceder ou resistir. Mas há um terceiro caminho, e é o mais poderoso: transmutar. Quando o impulso surge, ele traz consigo uma energia vital, bruta, poderosa e pura. Qualquer energia, ela pode ser redirecionada. Jung dizia, você não pode se libertar de algo evitando-o, só pode se libertar atravessando-o. Então, quando o desejo vier, faça uma pausa, respire fundo, sinta. Pergunte a si mesmo, de onde vem isso? Que parte de mim está tentando falar agora? Que dor está pedindo para ser ouvida? Nesse instante, o que antes era apenas impulso começa a se tornar informação. O que antes era apenas desejo, vazio ou compulsão, se transforma em linguagem simbólica da sua alma. Você deixa de estar no piloto automático e começa a criar consciência. E essa consciência é ouro. Ela é o portal para perceber padrões, entender sua dor, integrar sua sombra. Mas atenção, não se trata de substituir um vício por outro. Não é trocar cigarro por chiclete, álcool por horas de TV ou comida por redes sociais. É transformar o ritual inconsciente em ritual sagrado, um gesto de reconexão consigo mesmo, um momento de presença plena. Se o desejo surgir antes de dormir, talvez seja a solidão se mostrando. Em vez de anestesiar, escreva uma carta para si mesmo, mesmo que seja só uma frase. Se o impulso vier no meio do estresse, talvez seja seu corpo pedindo atenção. Respire, toque no peito, reconheça a atenção e pergunte: o que você quer me mostrar? Essa prática repetida diariamente cria um novo caminho neural, um hábito consciente que não apenas substitui o vício, mas integra o impulso ao seu crescimento. É transformar a energia que antes te aprisionava em combustível para a sua força interior. A energia do desejo não precisa mais te dominar. Ela pode te guiar. Cada impulso observado, cada gesto respondido com presença, cada ritual transformado é uma vitória silenciosa, uma prova de que você não é refém, mas criador da sua própria experiência. O vício, a compulsão, a necessidade urgente de estímulo, tudo isso não é inimigo, é mensageiro. Ele mostra as lacunas internas, as feridas não curadas, os medos que você tenta ignorar.
E quando você aprende a ouvir, a compreender, a agir com presença, você começa a transmutar dor em sabedoria, impulso em decisão, vício em liberdade. No início, vai parecer estranho, desconfortável. Você vai sentir abstinência, vontade de fugir, ansiedade, inquietação. Mas cada momento de resistência consciente, cada impulso transformado em ritual de presença, é um tijolo na construção do seu poder interior. É o começo da liberdade real, não a ausência de desejo, mas a capacidade de responder ao desejo com clareza, presença e consciência. E aos poucos você percebe que o que parecia fraqueza, compulsão ou prisão, era na verdade um mapa, uma oportunidade de se tornar inteiro, um convite da sua própria sombra para integrar, entender e crescer. O homem que aprende essa alquimia não é alguém sem desejo. Ele é alguém que domina o desejo, que não se curva a ele, que usa sua energia para criar, para transformar, para viver com propósito. É nesse espaço, entre impulso e ação, entre vício e consciência, que nasce o verdadeiro poder interior. E é assim, com presença, coragem e atenção, que você começa a caminhar da sobrevivência para a maestria da própria vida, transformando a sombra em luz, a compulsão em sabedoria e o vício em portal para a liberdade. Você chegou até aqui, ouviu cada palavra, sentiu cada silêncio e atravessou sombras que muita gente passa a vida inteira evitando. E isso já é um feito enorme. Jung não acreditava em atalhos, fórmulas mágicas ou soluções rápidas. Ele acreditava na profundidade do mergulho, na coragem de encarar a própria sombra, de olhar para dentro com honestidade brutal. E foi exatamente isso que você fez. Perceba o quanto isso muda a perspectiva. A força não está em reprimir ou lutar contra os impulsos. A força está em integrar, em acolher aquilo que você por tanto tempo tentou esquecer ou negar. A força está em escutar a dor, o vazio, o desejo e compreender que cada impulso, cada compulsão, cada vício é na verdade uma mensagem da sua alma. Agora, em vez de perguntar, como eu paro de fazer isso? A pergunta se transforma em algo muito mais profundo. Que parte de mim precisa ser ouvida agora? Essa pergunta muda tudo, porque quando feita com honestidade, ela transforma o vício em guia, transforma a dor em aprendizado, transforma o impulso em consciência. É o início de uma relação diferente consigo mesmo. Uma relação que não é baseada em culpa, medo ou repressão, mas em atenção, presença e compaixão. Imagine-se por um instante como alguém que já percorreu metade de uma estrada que muitos nem sabem que existe. Uma estrada que passa pelo silêncio, pelo confronto com seus medos, pelo reconhecimento de desejos escondidos e pelo acolhimento de partes suas que foram rejeitadas. Cada passo nessa estrada não é só simbólico, ele é real. Cada escolha consciente é uma ponte que liga a compulsão à liberdade. E é nesse ponto que você começa a perceber algo essencial. O vício nunca foi o inimigo. Ele era apenas o eco de algo que ficou perdido ou esquecido dentro de você. Ele surge porque partes suas não receberam atenção, porque pedaços de sua alma ainda esperam reconhecimento. Entender isso muda completamente a forma como você se relaciona com seus impulsos. O vício deixa de ser batalha, de ser guerra, de ser fardo, e passa a ser um convite à consciência. Não se engane, o processo não é confortável. No começo, você sente resistência, ansiedade, vontade de fugir. Mas cada instante de presença, cada escolha de observar em vez de reagir, é uma vitória silenciosa. É como se você começasse a reconstruir sua própria realidade, tijolo por tijolo. Porque liberdade não é ausência de desejo, mas a capacidade de responder ao desejo com clareza, consciência e escolha.
Você já percebeu o quanto isso ressoa com o propósito? Quando você começa a ouvir seus impulsos com atenção, entende que a sua energia não precisa mais ser gasta em fuga ou compulsão. Ela pode ser canalizada para algo maior, para algo que realmente importa, para algo que cria significado na sua vida. Jung dizia que o homem sem propósito está perdido, mas aquele que encontra seu norte se torna inabalável. E aqui está a verdade. Cada desconforto que surge, cada impulso que insiste em aparecer, cada vazio que bate à porta é um guia. Cada momento de silêncio é um mapa para o que você precisa integrar. E se você aceitar isso, verá que a sua vida começa a se transformar. O que antes era frustração e compulsão, agora se torna criação e presença. Você passa de prisioneiro a alquimista, de vítima a protagonista da própria cura. Então, quando a vontade vier, não fuja, não lute, respire, observe, pergunte-se: que parte de mim está tentando falar agora? Que dor precisa ser ouvida? E você verá que, pouco a pouco, aquela parte que dizia "eu não aguento mais", começa a dizer "eu posso ficar aqui, eu posso ser visto, eu posso ser ouvido". Cada pequena escolha consciente se transforma em um passo para a liberdade verdadeira. Cada momento de presença fortalece a mente, a alma e o propósito, porque agora você entende que não se trata de eliminar o vício, mas de resgatar a si mesmo através dele. E se você quiser, pode começar a registrar isso. Escreva, reflita, reconheça suas sombras, acolha seus impulsos. Cada palavra escrita é um gesto de consciência. Cada reflexão é um tijolo na construção de uma vida com mais presença, clareza e poder interior. Você atravessou o inconsciente, enfrentou suas sombras e, de algum modo, começou a se encontrar. Isso não é pouco, isso é tudo. É o primeiro passo real em direção a uma vida mais inteira, mais consciente, mais sua. Depois de cada silêncio, cada reflexão, cada confronto com partes suas que talvez você tenha passado a vida inteira evitando, a pergunta é: o que você faz com tudo isso? Vai simplesmente fechar o vídeo e seguir como antes? Vai deixar passar essa oportunidade de observar, compreender e transformar? Ou vai permitir que essas palavras ressoem, que esses momentos de consciência criem um novo espaço dentro de você? Não se engane. Cada vício, cada impulso, cada compulsão que você observou até aqui não é apenas um obstáculo. É uma chave. Uma chave para entrar na própria mente, para atravessar sua sombra, para compreender onde o seu desejo foi condicionado, sequestrado ou distorcido. A liberdade não cai do céu, ela se conquista. E você acabou de dar o passo mais importante, olhou para dentro. E se você acha que terminou, está enganado. O processo não termina quando o vídeo, ele continua em cada decisão que você tomar depois disso. Cada vez que você sente o impulso, cada vez que a mente tenta empurrá-lo para a distração automática, você tem uma escolha. Pode reagir como sempre reagiu ou pode responder com consciência. Pode reforçar o velho ciclo ou começar a escrever um novo roteiro para a sua vida. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém vai fazer isso por você. A mente que se liberta é a mente que se observa, que se escuta, que se integra. O vício, a idas meias, compulsão, a dor, o desejo, todos eles podem se tornar professores silenciosos. Se você aprender a ouvir, se permitir sentir, se dispor a compreender, cada impulso se transforma em mapa, cada desconforto em guia, cada momento de ansiedade em oportunidade de crescimento. E aqui está o ponto mais importante. Não se trata de eliminar o desejo. Não se trata de negar a sombra, de tentar apagar a dor ou se tornar um monge moderno que nunca sente nada. Trata-se de integrar. Trata-se de reconhecer que cada impulso é uma parte sua tentando se comunicar,
tentando ser ouvida, tentando reencontrar conexão com quem você realmente é. Quando você olha para isso com atenção e compaixão, começa a perceber que a força não está na repressão, mas na escolha consciente, na liberdade de responder ao invés de reagir. Agora, diante de tudo isso, surge a última oportunidade. Este vídeo não precisa ser apenas mais um na sua tela. Ele pode ser o marco de um ponto de virada. Pode ser o instante em que você decide olhar para dentro de si, compreender seus impulsos, escutar sua sombra e começar a agir com consciência. E para isso, há um gesto simples que também faz parte desse processo: compartilhar, curtir, comentar. Não apenas como um clique, mas como um compromisso simbólico com sua própria atenção, com sua própria consciência. Porque quando você clica, você confirma algo importante. Você está escolhendo se envolver, se conectar, se responsabilizar por sua própria transformação. Cada comentário é uma ponte entre o que você sentiu e a ação que você toma. Cada like é um lembrete de que você decidiu olhar para dentro e não fugir mais. E cada inscrição é um passo firme em direção à continuidade dessa jornada, porque o despertar não acontece em um único momento, mas em uma série de decisões conscientes, todos os dias, em cada impulso, em cada escolha. Então pergunto novamente: você vai sair agora sem agir? Ou vai permitir que essas palavras deixem uma marca, que essa reflexão se torne parte da sua consciência, que essa experiência se transforme em impulso para o próximo passo? Lembre-se, o que você viu aqui é apenas o começo. Cada impulso que antes era inimigo, agora pode ser mensageiro. Cada momento de desejo pode se tornar portal. Cada instante de desconforto pode ser chave para a sua liberdade. Não deixe que este vídeo seja apenas mais um número na sua timeline. Deixe que ele seja o início de algo real, de algo profundo. Observe, reflita, escreva, sinta. Cada gesto consciente, um tijolo na construção de uma mente livre, de uma vida com propósito, de uma alma que se reconecta com sua própria essência. E quando fizer isso, vai perceber algo surpreendente. O mundo continua do lado de fora, como sempre esteve, mas você não é mais o mesmo. Você escolheu estar presente, escolheu ouvir, escolheu transformar. E a partir desse instante, cada escolha futura carrega consigo a possibilidade de liberdade, de presença, de clareza, de poder interior. Então faça a sua parte. Assuma sua consciência. Escute seus impulsos. Observe sua sombra. Honre sua jornada. E se quiser continuar, repita esse gesto de atenção. Reflita sobre o que sentiu, sobre o que descobriu, sobre o que precisa integrar. Porque despertar não é evento, é prática, não é resultado imediato, é caminho. E você acabou de dar o passo mais importante, o primeiro passo consciente. Agora, respire fundo, sinta o espaço que se abriu dentro de você e perceba: a liberdade não é distante, ela já começou. Você apenas precisava olhar.